e mais cedo até tivemos no Twitter o Samuel Venâncio falando o seguinte, né, a respeito dos seguintes jogadores, que o Gabigol, o Matheus Pereira e o Wallace serão preservados nessa quarta-feira diante do Atlético. Já estava no planejamento do clube. Mesmo assim, Fernando Diniz escala um time forte no Mané Garrincha com retornos dos titulares. Ô Rafa, o Fernando Diniz vai ter que medir muito bem o que fazer, ao mesmo tempo que ele quer tentar montar o Cruzeiro mais forte no menor tempo possível, ele tem que se atentar a essa situação. O Gabigol foi um jogador que no ano de 2024 teve o seu ano com menos jogos no Flamengo, envolvendo polêmicas com Tite, a questão naquele episódio do doping, né, que ele não teve problema com doping, enfim, mas acabou suspenso, todo mundo acompanhou o que foi, e algumas polêmicas, então foi um jogador que acabou sendo prejudicado nesse sentido. O Matheus Pereira chegou um pouco depois, foi um jogador que fez quase 60 jogos, salvo engano, fez 59 jogos na temporada passada, com muitos jogos de 90 minutos, e o Wallace, né, que tem participado de uma maneira importante, foi um jogador que, além de ter sofrido com a parte física, sofreu com uma parte também médica importante, sentindo ali algumas lesões. Ainda assim, sem esses três, a gente não vai falar agora, durante essa live, cada um vai poder escalar o seu Cruzeiro sem esses três, mas são situações que, diante do elenco que o Cruzeiro está montando para essa altura do Campeonato Mineiro, não é para nenhum cruzeirense perder o sono, né, Rafa? O fato desses três jogadores não estarem diante do Atlético na próxima quarta-feira. De maneira absolutamente nenhuma, né, Valor? Eu acho que muito pelo contrário. Isso aí é importante para o torcedor do Cruzeiro manter o sono, né? Porque quando você pensa em uma temporada onde o jogador joga 64 jogos, né, igual o William jogou na última temporada, 63, né, se eu não me engano, 64. Quando o jogador joga demais, né, a gente sabe que hoje em dia a fisiologia aponta muito ali, né, quando pode ter algum risco, e quando a turma começa a jogar no sacrifício e se desgastar demais, a gente viu que dá isso no final da temporada, né? Às vezes o time até começa bem, não estou dizendo que foi só isso, mas parte da queda de rendimento do Cruzeiro tem sim a ver com o excesso, né, de carga ali para alguns jogadores que não podiam ser substituídos. Quando o Cruzeiro precisou, na última temporada, montar ali um time alternativo, pode-se dizer que foi um verdadeiro juntado, né, que a gente viu ali contra o Corinthians, e no final, quando começou a faltar gente, o Cruzeiro começa a catar ali peças para fazer e não conseguiu montar um time com a mínima qualidade. Eu já tinha falado, Valor, que esse conceito de time titular e time reserva, né, que foi criado aí nessas duas primeiras partidas, né, 3 primeiras, porque por causa da forma que o Diniz colocou, separando bem ali os times, esse conceito em breve eu acho que ele deixa de existir, né? Porque a gente sabe que um time precisa aí de 15, 16 titulares, né? Que são aqueles jogadores que estão sempre atuando, devido a lesões, desgaste, cartões. Então acho que em breve a gente vai começar a ver esse time aí com os 15 titulares, podemos dizer dessa maneira. E aí acho que é até uma oportunidade muito boa para a gente ver quem começa a se despontar. Como você colocou, é um time muito forte, né? Ainda sem esses três, é um time forte, que tem muito mais qualidade, né, do que o time que termina a temporada passada, ainda sem esses jogadores. E eu acho muito interessante essa oportunidade, eu estava até de certa forma ansioso, para a gente ver quem começa a se despontar no meio dos jogadores que vão atuar muitas vezes durante a temporada, né, para a gente começar a acostumar com esse Cruzeiro, com peças que não serão titulares absolutos, mas que jogarão muitas e muitas vezes, Valor. E aí, Amanda? Eu concordo com tudo que o Rafa falou. Acho que o Cruzeiro hoje é um time tecnicamente melhor se comparado ao ano passado. Acho que tudo que vai acontecer nesse início de temporada é tudo de maneira planejada, né, envolvendo principalmente o Departamento de Saúde. Então, acho que a melhor abordagem para a definição de relacionados e também dos jogadores que serão titulares vem desse cuidado por parte da avaliação física, né?
lembrando que eu acho que o Fernando Diniz, nesse momento, precisa, sim, equilibrar o desempenho com a parte de recuperação desses atletas, recuperação física, no caso, mas tenho certeza que ele vai escolher o que estiver de melhor, né? O Cruzeiro entende a importância da temporada e acho, sim, que a pré-temporada é uma base e ela, quando muito bem feita, colhe frutos durante o decorrer, né, dos meses. É uma temporada difícil, de muitos jogos, mas acho que um bom planejamento, tudo é possível. Então, acho que o Cruzeiro tem pensado cuidadosamente nisso. É claro que o torcedor, às vezes, fica um pouco chateado, porque queria estar acompanhando, né, com a presença ali das arquibancadas, de querer ver os jogadores, principalmente esses que acabaram de chegar, como o Dudu, o Gabigol, mas eu espero também que eles entendam esse momento do Cruzeiro, né? E isso não é só do Cruzeiro, né? Essa parte de avaliação e essa parte também de cuidado do departamento de saúde, isso implica em diversos clubes esses que querem colher frutos ao longo da temporada, e com o Cruzeiro não é diferente. E aí, Patrick? Hoje eu até falei já sobre isso, Valu, que ainda com que 16 dias de trabalho, podemos assim dizer, 15 dias, a torcida do Cruzeiro consegue escalar até um time reserva, e um time reserva que, taticamente, pelo menos no papel, é um time estruturado, né? Com uma capacidade, inclusive, de criar uma expectativa no torcedor de desempenhar bem, igual o time que entrou contra o Tombense, lógico, dentro do contexto, né, de praticamente 24 horas depois, entrar em campo, então teve toda essa dificuldade em relação a preparação física, e tem que se ponderar isso, mas isso é extremamente importante, porque o trabalho que fizemos para 2025, pensando em 2024, era justamente o Cruzeiro elevar o nível técnico da equipe, mas isso também automaticamente fortalecendo o banco de reservas. A Amanda falou muito bem, a expectativa da torcida, logicamente, era poder ver esse time titular muito mais vezes em campo já nas primeiras partidas, mas pensando racionalmente, o Cruzeiro tem feito o melhor, pelo menos nessa preparação física, e se tem um momento de dar minutagem para atletas, para os meninos da base, é o Campeonato Mineiro, né? Eu lembro muito bem que o ano passado, quando ficou, né, subentendido que talvez o Cruzeiro usaria um sub-23 para o Campeonato Mineiro, eu fui a favor da ideia até então, principalmente, talvez não em todo o campeonato, mas em algumas partidas, e eu acho que esse é o momento, principalmente diante de um calendário que piorou em relação ao que já era ruim. Tanto que nos deparamos tendo que entrar em campo no dia 18 e no dia 19, com praticamente o mesmo elenco. Então, é importante sim, e eu sei que, apesar da expectativa, pensando com a razão, o Cruzeiro tem feito boas escolhas. O início da pré-temporada parece sim estar muito bem, esperamos que continue assim. E o Cruzeiro hoje tem peças que entram no terceiro time, que o ano passado nós cogitávamos entre os titulares. Isso mostra que o Cruzeiro elevou demais o nível do seu elenco. Acho que o Patrick foi muito feliz de lembrar o caso aí do ano passado, né, com o Nico Larcamon, porque quando a gente sai daquela derrota na final do Campeonato Mineiro, a gente viu que o Cruzeiro perdeu muito tempo utilizando jogadores que a gente já sabia de 2023 para 2024, que não eram jogadores confiáveis para poder jogar os principais jogos da temporada, que é quando começa o Brasileirão e quando as competições internacionais ou de mata-mata, igual a Copa do Brasil, se afunilam, né? E aí os jovens da base que terminaram bem 2023 com o Fernando Seabra e com o Autori naquela dupla dinâmica que eles fizeram ali para poder salvar o Cruzeiro do rebaixamento, perderam espaço, né? Então, quando chegou nos jogos importantes da temporada em 2024, a gente pegou esses jogadores que tinham potencial, mas estavam sem ritmo de jogo, estavam pouco adaptados ao esquema do treinador. Então, nesse caso agora que a gente tem o Fernando Diniz no comando e tem um estilo ainda mais autoral, ainda mais diferente de jogar, se porventura o time reserva fica muito tempo sem entrar em campo, além de ter dificuldade com a questão do ritmo de jogo, eles têm dificuldade em assimilar o estilo do próprio treinador, porque vai ficar uma atenção muito voltada para o time titular, enquanto o time reserva, entre aspas, né, jogou pouco. Então, eu acho interessante essa rodagem do elenco, tanto para poder manter as condições dos atletas niveladas, né, tanto da equipe titular quanto da equipe suplente, mas também para os reservas estarem acostumados, né, ao estilo de jogo, ao nível de cobrança de um jogo profissional, que é diferente de um treinamento, né? O jogo ele dá ideias e percepções para o Fernando Diniz que os treinamentos não dão, então ele vai conseguir fazer os ajustes, os encaixes com os jogadores que, por exemplo, jogaram o jogo contra o Tombense, alguns que vão poder repetir agora no jogo contra o Atlético, que algumas percepções que o Fernando Diniz não teria se não tivesse vindo esses jogadores em campo num jogo oficial.
Então, eu acho que é interessante essa ideia de mesclar e de dar rodagem para todo mundo. E na hora que o campeonato for funilando ali para os clássicos, né, funilando para semifinal, final, a gente já vai ter um time mais consolidado e quem tiver merecendo pela vaga nos 11 titular vai jogar, porque igual o Rafa lembrou, né, com um elenco desses não dá para a gente ficar só cravando, esse é o time titular e esse é o time reserva. Tem gente ali fazendo por merecer, por exemplo, o Christian, que vem fazendo ótimas partidas, vem fazendo por merecer jogar no 11 inicial. Então eu vejo que está sendo uma ótima forma de gestão de elenco para esse início de ano. Valu. Diga lá. Não, até, eu sei que o cara das estatísticas aí é o Bernardo, mas até para a gente falar estatisticamente, né? Na verdade, o pessoal cria uma ideia de time titular, mas ela é dinâmica, né? Na verdade, o chamado time titular de hoje não vai jogar muitos jogos na temporada. Então, por exemplo, né? Falou que alguém que citou aí que o torcedor pode ficar triste, às vezes, por querer ver um ou outro, né? Então, tudo bem, o torcedor não vai ver o Gabigol e o Matheus Pereira, mas vai ter um Dudu em campo, vai ter um Fabrício Bruno em campo, e aí no outro jogo você vai ter um Gabigol e não vai ter o Dudu. Então, assim, na verdade, na temporada mesmo, se você pega aí, estatisticamente, são poucas vezes que o time é repetido sempre exatamente com as mesmas peças, né? Porque tem desgaste, tem lesão, tem cartão, tem uma série de coisas, por isso que eu falei que é muito importante a gente ver quem serão ali os 15, né? Vamos colocar que tem 4, 5 jogadores que sempre entram, né? Que são os de confiança. Então, acho importante a gente já ver quem vão ser esses 15 ali, e aí a gente já começa a ver alguns que entraram no time chamado reserva despontando, e eu acho muito interessante a gente ver eles em campo também, junto dos considerados titulares.